Veículo. A Fricar é uma loja que só vende veículos novos. Até aí, nenhuma novidade. Existem várias lojas que também vendem. Só que a Fricar vende todas as marcas, em qualquer modelo ou cor à sua escolha, com financiamento rápido e garantia na compra. Na Fricar, você escolhe o seu veículo ou solicita a renovação da sua frota. Nosso atendimento VIP exclusivo levará o veículo até você da maneira que você o desejar. Basta imaginá-lo. A Fricar assumiu um compromisso de qualidade com o consumidor e criou este selo. Ele identifica sempre o melhor negócio. É a sua garantia selada na compra de qualquer veículo. Fricar, a loja dirigida às pessoas de classe. Avenida Juscelino Kubitschek, 1410, fone 2105115. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda no TV Mitsubishi, o único que dá mais de 4 anos de garantia total. Boa noite. Todas as autoridades praticamente estão dizendo que agora a iniciativa privada terá papel fundamental nessa nova economia. O ministro João Sayad acaba de repetir que o governo deve parar de crescer para que o setor privado possa se desenvolver. Mas pelo menos neste final de semana, a maior parte dos empresários privados desse país, ao invés de pensarem em como crescer, vão ficar decifrando as decisões de amanhã do Conselho Monetário Nacional. E aí está um bom paradoxo. A reforma econômica aparentemente se destina a liberalizar a economia e permitir que ela funcione de maneira mais automática, com menos intervenções do governo. Só que até agora aconteceu exatamente o contrário. Nunca a economia das empresas e até das pessoas físicas dependeu tanto das regras, dos éditos, das bulas e das receitas do governo. De modo que as boas intenções de capitalizar e fortalecer as empresas privadas que estão sendo reveladas e discutidas nesse seminário do Codimec no Rio de Janeiro, ainda vão ter de esperar um tempo para que as regras novas se esclareçam e principalmente se estabilizem. E a estabilização dessas novas regras vai depender muito de duas batalhas, uma no terreno político, outra no terreno jurídico. No terreno político, a batalha será principalmente com sindicatos e entidades de classe, tanto do lado empresarial quanto do lado trabalhista. Muitas vítimas do pacote, que até agora estiveram aí meio intimidadas pelo apoio popular que ele despertou, começarão a se movimentar. E a greve organizadíssima, aliás, dos metroviários em São Paulo foi um primeiro teste. No terreno jurídico, os advogados de empresas e de sindicatos estiveram até agora apenas avaliando as suas chances. Doravante, poderão surgir muitas demandas judiciais contra as determinações do pacote. Agora, uma explicação para essa atitude do governo em relação às bolsas de valores. É que o governo precisa que haja certa estabilização das cotações para poder planejar e realizar o lançamento de ações de suas próprias empresas e levantar capital desse modo. Mas ao invés de esperar que o próprio mercado se ajuste depois de passar esse momento de euforia, coisa que inevitavelmente acontece, fica imaginando casuísmos artificiais para tentar conter a alta das bolsas e estabilizar as cotações. É impressionante e deplorável que um homem do mercado, como é o professor Adroaldo Moura da Silva, também ceda a essa tentação de administrar um mercado que ele próprio sabe que deve funcionar da maneira mais livre possível, até para servir como sinalizador de tendências para quem tem responsabilidade de governo. Tentar racionalizar a alta através de uma ação discreta e lúcida junto aos grandes operadores é uma coisa. Derrubar o mercado no grito é coisa para especulador muito mais do que para autoridade. Fiquem agora com a segunda edição do Jornal da Manchete. E atenção, Moscou urgente. Camaradas, é com grande alegria que saudamos o aparecimento de um novo programa de televisão, divertido, com muitos prêmios para vocês.
segunda a sexta na Rede Manchete, alô Pepa, alô dólar. Alô, Pepa! A Rede Manchete vai dar milhões de cruzados, milhões de cruzados, milhões de cruzados. Se você é bom fisionomista, sabe das coisas, tem rapidez de raciocínio, intuição E uma boa dose de sorte, você pode ganhar muitos prêmios participando todo dia aqui com a gente. Alô Pepa, alô dólar. Estreia nesta segunda, 10 para as 6 da tarde. Leia em Amiga, o feitiço de Dona Beija. Por que as mulheres não querem saber de Vando? A verdade sobre a gravidez de Gretchen. Costinha resolve contar tudo em sua revista Amiga, nas bancas. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda no TV Mitsubishi. O único que dá mais de 4 anos de garantia total. Jornal da Manchete, segunda edição. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo, também em São Paulo. Mercado de ações começa a se reajustar e bolsas fecham em baixa. Ministro Sayad avisa, especuladores não vão ganhar fácil na bolsa. Candidatos já têm até boutique eleitoral em Brasília. Chilenos não dão folga e completam uma semana de protestos contra Pinochet. Cabeças rolam na seleção e cariocas enciumados porque Tele chamou outro mineiro. No ar, o Jornal da Manchete, segunda edição. Com a instituição do cruzado, uma moeda forte, a Bolívia procura aumentar suas exportações de gás líquido para o Brasil. O financiamento do Banco Mundial para a Bolívia deu mais condição para a expansão da produção de gás. As exportações vão subir das 35 toneladas métricas cúbicas diárias para 200 toneladas. E as exportações terão um valor aproximado de US$1.200.000. E depois de gritar muito contra o plano de inflação zero, a indústria automobilística diz que o resultado no setor depois de um mês é bom. A produção de carros, apesar das divergências com os fornecedores, é muito boa. Os resultados que nós obtivemos, eu posso reputá-los de excelentes. Se nós considerarmos que nós tivemos um mês que se iniciou difícil em razão das mudanças, principalmente porque nós tínhamos que alterar programações de computadores e etc. Eu digo isso na conversão de cruzeiro para cruzado. E tivemos vários problemas durante o transcurso do mês. Nós conseguimos fechar o mês com uma produção de 100 mil unidades. E nós tivemos vendas no mercado interno de mais de 80 mil unidades. E tivemos uma venda para o mercado externo, ou seja, a exportação, de mais de 20 mil unidades. O fim da inflação depois de 50 anos. É a primeira vez que o Brasil, em meio século, fecha o mês de março com a inflação negativa, abaixo de zero. O último índice antes do pacotão foi de 14,3%. E você vê agora a variação do IPCA, a taxa da inflação de dezembro até março. A deflação de março está prevista para 1,7%. E depois de um mês se mantendo em posição estável, o dólar no mercado paralelo foi cotado em alta. No Rio foi comprado a 17,20 e vendido a 17,70. Em São Paulo foi comprado a 18 e vendido a 18,50. E o cruzado para esta sexta-feira estará valendo 1.154 cruzeiros e 51 centavos. As bolsas de valores operaram em baixa e os investidores estão de olho na reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional. No Rio, o IBV foi de menos 2%, o volume de negócios foi de 640 milhões de cruzados. E em São Paulo, a baixa da bolsa foi de menos 3,6% e o volume de negócios foi de
1.223 bilhões de cruzados. A inflação vai ficar mesmo por volta de 1,7% negativo. A confirmação é do diretor da dívida pública, um dos autores do plano. André Lara Rezende comentou também o reajustamento das bolsas de valores. A resposta extraordinariamente favorável da Bolsa era prevista, no sentido que isso refletir uma expectativa de mais investimentos no setor produtivo, melhores resultados das empresas, isso é extremamente favorável. Agora, o que é um pouco perigoso em Bolsa é esse movimento especulativo de a Bolsa subir muito rapidamente e ultrapassar níveis razoáveis. Elas precisam, então, de um apertozinho nas rédeas. Eu acredito que isso ocorrerá naturalmente. Sobre esse índice da inflação, que já foi antecipado pelo jornal Carioca, uma inflação negativa de 1,7%. Não, nós não temos ainda o número final da inflação do mês de março. Certamente, tudo indica que ela realmente será negativa, mas não há nenhum indicador ainda, não sabemos qual é o número final. Pelo que o senhor planejou, a ideia que o senhor tem é que seja um pouco mais ou um pouco menos ou por volta desse número? Deverá ser em torno disso. A elevação dos preços das ações tem que ter uma base real, tem que ter uma base na expectativa de lucro dessas ações no futuro. E lucro não vai se obter nem com ações, nem com imóveis, nem com especulação. Vai se obter com lucro, ou seja, preço, custo e qualidade. E eu acredito que o investidor brasileiro, o comprador de ações, também tem essa visão madura. Ele não tem uma visão de que o Brasil agora inicia uma nova fase de ganho fácil. De jeito nenhum. O Conselho Monetário se reúne para dar os últimos retoques dos efeitos retardados do pacotão. A redução da participação das carteiras de ações dos fundos mútuos de 70% para 50% já mexeu com o movimento das bolsas de valores. O comentário é de Salomão Suassman. O Conselho Monetário Nacional reúne-se amanhã pela primeira vez sob o signo do cruzado. A junta médica fará uma avaliação da saúde econômica do país, que vem se recuperando muito bem da grande cirurgia a que foi submetido pelo pacote de 28 de fevereiro. Nada indica que haja nesse momento necessidade de remédios amargos. Pelo contrário, o governo está convencido de que é preciso fortalecer o cardápio, substituindo sopa por feijoada. É bastante provável que o Banco Central seja autorizado a emitir 65 bilhões de cruzados neste ano. É dinheiro para nenhum Conselho Monetário botar defeito. Com a eliminação da correção monetária, o dinheiro passou a circular numa velocidade muito baixa, porque hoje ninguém tem medo de suas reservas depositadas à vista nos bancos. Essa emissão tem por objetivo compensar a queda no ritmo de circulação. Mas não é só com dinheiro que nossos conselheiros estão preocupados. Eles poderão também aprovar uma tabela de preços dos serviços que os bancos prestam e vão medir a temperatura das bolsas de valores para verificar se é necessário um pouco de água fria no radiador. Afinal, nessa nova fase econômica, há muitos setores superaquecidos e outros semi-congelados. E o governo sabe que temperatura média ideal não é a que ele tem com os pés na fogueira e a cabeça no refrigerador. Esse não é o clima ideal para um cruzado sadio. O marketing político quase sempre foi confundido com o abuso do poder econômico. As campanhas milionárias eram pouco criativas. O Viu-Metal tinha um poder de convencer o eleitorado infinitamente superior a qualquer slogan ou jingle do candidato. Mas agora a coisa parece estar mudando. É o que nós vamos ver logo a seguir. Jornal da Manchete, segunda edição. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo, também em São Paulo. Agora vocês vão ver em 30 segundos o que as crianças do Rio levam 9 horas para fazer no CIEP. Café da manhã, aula, biblioteca, almoço, artes e estudo dirigido, ginástica. Um dia todas as escolas serão assim. Já fizemos 60, vamos fazer 500. CIEP, mais que uma escola, uma aula de futuro. Com câmbio, você ganha uma viagem para assistir a Copa do México. Com passagem de ida e volta, hotel 5 estrelas e muito mais. Use a imaginação.
Conte 20 linhas sua aventura numa Copa do Mundo, envie para a Rede Manchete até o dia 20 de abril. Ah, o tema muda a cada mês. Essa não dá para perder. Camel, patrocinador oficial da Copa do Mundo 86. Rapaziada, já chegou o disco do verão, Dance Mix. Todos os sucessos do RPM, Metrô, Léo Jaime, Guilherme Arantes e Dominó em versão remix. Não perca o LP Dance Mix, um lançamento CBS. Exclusivo, Roberto Dávila e Fidel Castro na entrevista de maior repercussão do ano. Conexão Internacional Especial. Já à venda em fitas VHS ou Betamax. Ligue para Manchete Vídeo 280-2856. Nesta sexta. Beija pra mim, morreu. Aquela que vocês viram lá do ouvidor era outra mulher. A minha Beija morreu junto com o senhor João Alves. Mulheres como Dona Beija, meu caro Manuel Remanso. Muitos homens perderam suas cabeças, e não apenas no sentido figurado. Nenhuma outra mulher conseguiu fazer com que eu me sentisse tão feliz. Dona Beija, 5º capítulo. Nesta sexta, 9h20 da noite. Oferecimento Melita, alta tecnologia em café. Minas, um caso de amor. Governo Hélio Garcia. Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. As demissões nos bancos. Segundo a Federação Nacional dos Bancários, 10 mil já foram dispensados. Os banqueiros, porém, ainda não sabem quanto deixaram de faturar depois do pacote. Mas hoje o Banco Central divulgou os primeiros dados do que mudou no investidor e nos bancos. A análise conclui que no mês de março a poupança sofreu 28 bilhões de cruzados em saques em relação a fevereiro. Mas os fundos de ações e os clubes de investimento tiveram aumentos diários de fluxo na ordem de 400 milhões de cruzados. Os depósitos à vista também cresceram 54 bilhões de cruzados em março. O senhor alterou a sua rotina bancária depois do cruzado? Alterei, comecei a deixar mais valores em conta corrente. Não estou me preocupando mais em trabalhar com dinheiro. Os banqueiros de São Paulo não consideram esses resultados satisfatórios. Eles afirmam que estão trabalhando com tranquilidade, mas insistem que começaram a perder receita e precisam reduzir os seus custos, principalmente com a demissão de funcionários que eles passaram a considerar ociosos depois da reforma econômica. Para a Federação dos Bancários, essas demissões são insustentáveis. 9.700 demitidos no Brasil no mês de março, 3.500 só aqui em São Paulo, capital. Hoje à tarde, representantes dos bancários se reuniram com a diretoria do Sindicato dos Bancos de São Paulo para propor o fim das demissões. Mas a reunião não teve nenhum resultado prático. Os banqueiros insistem em que estão apenas se reajustando à nova realidade econômica brasileira. 70% dos gastos de um banco é baseado em pessoas. Se o serviço diminui em determinadas áreas, nós não podemos manter esses empregados dentro das nossas casas. Durante 22 anos, os bancos que foram beneficiários da crise nacional não distribuíram os altos lucros que tiveram. Agora, que os lucros diminuíram, eles não podem querer administrar essa diminuição mandando gente embora. O ministro da Fazenda, Dilson Funaro, porém, acha que as demissões dos bancários são normais. Funaro acha também que em pouco tempo o setor vai se acomodar e os bancos vão se ajustar aos novos tempos que excluíram a ciranda financeira. Se o setor financeiro tem que sofrer um ajuste, e tem que sofrer um ajuste, porque a ciranda financeira acabou nesse país, é evidente que se pode fazer uma colocação civilizada, paulatina. Nós estamos discutindo com os banqueiros, estamos discutindo com os bancários. Existe um turnover natural, dentro de poucos meses se ajusta automaticamente pelas pessoas que saem desse setor e trabalham em outros setores.
E existe também um outro dado importante. Hoje nós não estamos vivendo aquele momento de recessão da economia brasileira dos últimos 4 anos. No ano passado nós criamos 1,5 milhão de empregos novos e este ano o nosso país cria 1 milhão de empregos, 800 milhões de empregos novos. Então, na realidade, nós temos um mercado que está absorvendo uma mão de obra nova que está entrando na idade de trabalhar. Pois é, mas à medida que as eleições de novembro se aproximam, fica cada vez mais difícil ajustar PSL e PMDB na Aliança Democrática. E num esforço supremo, Sarney vai a Minas pedir a união dos 2 grandes partidos do governo. O presidente José Sarney veio ao Palácio da Liberdade para encontrar-se com integrantes do PSL e do PMDB de Minas. O presidente quer salvar a Aliança Democrática no Estado. Assim que chegou, Sarney foi saudado pela multidão e logo ganhou um beijo quando entrava. No salão nobre do Palácio, lado a lado PMDB e PSL, mas só no ambiente social. Até agora, os 2 partidos resistem a uma aliança nas eleições de 15 de novembro. Por isso, o presidente decidiu fazer aqui um apelo à conciliação. É o momento de construir. Bases sólidas foram lançadas. O Brasil de hoje é uma esperança que brilha no olhar de cada cidadão brasileiro. Estamos apenas no começo do nosso caminho. Vamos continuar, todos juntos, não esmorecer, não vacilar e nunca recuar. A Presidência da República tem à sua disposição cerca de 2.000 funcionários. Desse total, apenas 1% está dedicado à nobre tarefa de pensar. Talvez por isso haja necessidade de copiar alguns modelos que deram certo. Por exemplo, neste momento, o presidente José Sarney vive o seu período rooseveltiano, do Roosevelt que salvou os Estados Unidos após a crise de 29. O Sarney está vivendo os seus 100 dias de implantação da reforma monetária. Está tendo contato direto com o povo, através de uma conversa ao pé do rádio. Roosevelt tem o seu contato direto com o povo na sua conversa à beira da lareira, pelo rádio. E Roosevelt inaugurou um novo tipo de presidência, dinâmica, audaz e em contato direto com o povo. No outro aspecto, Sarney lembra Getúlio. Getúlio em suas relações com o PSD e o PTB. Sarney hoje é presidente de honra do PMDB e patrono do PSL. E por fim, há a lembrança de Juscelino. O ministro Sayad está preparando um programa de metas sociais que estarão concluídas até 15 de maio. Mas antes disso, na primeira quinzena deste mês de abril, o presidente José Sarney ainda vai anunciar novidades na área social. Quando falar pelo rádio e pela televisão, para analisar os primeiros tempos da reforma monetária. Quem está disposto a um recuo no propósito de continuar no ministério é Almir Fazianotto. O ministro do Trabalho soube que o governador Franco Montoro pode se afastar do cargo para trabalhar pela candidatura de Fazianotto ao governo de São Paulo. A reação de Fazianotto foi essa. Se tratar de uma decisão do senhor governador, nós deveremos examiná-la. E sempre com os olhos daqueles que querem encontrar para a situação do PMDB em São Paulo, para o PMDB nacional, para a política paulista, sempre as melhores soluções, as soluções mais elevadas, as soluções mais adequadas. Eu continuo acreditando que a candidatura Orestes Quercia é uma candidatura firme. Acredito que os delegados do partido irão à convenção para apoiar o seu nome, mas não posso deixar de reconhecer a existência de divisões dentro do partido. E um fator indispensável e insubstituível para a vitória eleitoral no mês de novembro é a unidade do PMDB. Eu trabalho pela unidade do partido. Se você é candidato a qualquer coisa e é tortinho, feinho, carequinha ou barrigudinho, alegre-se. Está pronta e à disposição de quem quiser se eleger uma boutique eleitoral. Montada em Brasília, ela promete pôr o candidato em ponto de bala para conquistar os sonhados votos. É só conferir. O showroom de marketing político é um verdadeiro supermercado com fins eleitorais. Aqui, os candidatos encontram tudo o que imaginam para suas campanhas, desde um farto material impresso, que pode ir do simples santinho até sofisticados cartazes e adesivos, a balões coloridos, roupas descartáveis, chapéus e brindes dos mais variados tipos.
Há também um indoor eletrônico que pode ser afixado em qualquer local com slogans e mensagens do candidato. Além disso, o showroom oferece spots, jingles para a rádio, filmes para a televisão e pesquisas de marketing que podem indicar, entre outras coisas, os índices de aceitação, rejeição e simpatia do candidato. É claro que para tudo isso é preciso que, em primeiro lugar, o interessado tenha muito dinheiro. Mas é aqui, sentado na cadeira de um estúdio, que o candidato passará pelo seu teste mais difícil, através de uma câmera de TV e de uma máquina. E a capacidade de comunicação com o público que pretende atingir. Tudo isso, segundo os autores da ideia, dentro do mais completo sigilo. Eu inicio, inclusive, hoje este processo aqui com essa empresa, porque eu acho que é por aqui que a gente tem que equacionar uma série de problemas, inclusive não perder tanto tempo com indagações e fazer coisas que não estão dentro de uma melhor técnica. O senhor acha que esse tipo de coisa pode mudar o estilo de um candidato? Eu acho um pouco difícil, pode melhorar, não é? Porque aquele que tem o dom já praticamente nasce com ele. Agora, é claro que um banho de boutique sempre ajuda. Nós estamos nos propondo procurar contribuir, colaborar para permitir campanhas melhor planejadas, campanhas de menores custos para os candidatos e a elaboração de produtos eleitorais mais compatíveis, inclusive, com a cultura nacional. O dia a dia no Chile é exatamente igual a uma semana. Nas ruas, trabalhadores, estudantes e os carabineiros do General Pinochet. E todo dia o saldo é igual. Gente presa, gente ferida. E a cada dia, os protestos deixam mais visível uma afirmação. Os chilenos não aguentam mais Pinochet. A seguir. Jornal da Manchete, segunda edição. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo, também em São Paulo. Então, que tal, hein? Prontinho, aqui está. Obrigado. Vocês aceitam cheque? Na hora de pagar com cheque, ponha-se no lugar de quem vai receber. Prontinho, aqui está. Vocês aceitam cheque? É cheque verde? Pague com cheque verde do Banerje, o banco que mais cresce no país. Mas é claro que aceitamos. Cheque verde. Para quem paga é cheque. Para quem recebe, é dinheiro. A mulher mais bonita da passarela do samba é a gata do mês de Eliela, Edna Velho por inteiro, em reportagem e pôsteres sensacionais. Em Eliela, você vê as fotos exclusivas do filme Proibido de Godard, penetra no mundo fechado das falsas massagistas e discute com João Saldanha. Se os cartolas não atrapalharem, nós vamos faturar o caneco de novo. Eliela, com o suplemento Fórum, 2 revistas em uma, já nas bancas. No Village Eldorado Atibaia, você sempre terá algo gostoso e diferente para fazer, orientado pela equipe Nosso Lazer, especializada no entretenimento de adultos e crianças. No melhor clima do Brasil e no melhor hotel da região, você tem a melhor mordomia. Tem até um observatório, réplica do Monte Palomar, para ver o Halley. É o único hotel que devolve a sua diária, caso faça mau tempo e você não veja o cometa. Village Eldorado Atibaia. Reservas 256-8833. Veículos. A Fricar é uma loja que só vende veículos novos. Até aí, nenhuma novidade. Existem várias lojas que também vendem. Só que a Fricar vende todas as marcas, em qualquer modelo ou cor à sua escolha, com financiamento rápido e garantia na compra. Na Fricar, você escolhe o seu veículo ou solicita a renovação da sua frota. Nosso atendimento VIP exclusivo levará o veículo até você da maneira que você o desejar. Basta imaginá-lo. A Fricar assumiu um compromisso de qualidade com o consumidor e criou esse selo. Ele identifica sempre o melhor negócio. É a sua garantia selada na compra de qualquer veículo. Fricar, a loja dirigida às pessoas de classe. Avenida Juscelino Kubitschek, 1410, fone 2105115.
Vamos agora aos fatos internacionais desta quinta-feira. Chega a Moscou a menina Katerina Litiva. Ela passou 12 dias nos Estados Unidos como embaixadora da paz. Visitou a ONU, esteve com Reagan e se divertiu na Disneylândia. O embaixador britânico no Líbano percorre a zona oriental de Beirute procurando 2 ingleses que sumiram no último sábado. Eles podem ter sido sequestrados. E os últimos assessores militares franceses deixam o Líbano nesta quinta-feira. As autoridades negam que a retirada militar seja para facilitar a libertação de 8 franceses sequestrados em Beirute. O atentado contra o jato da TWA. As polícias da Itália e da Grécia desconfiam de uma terrorista libanesa. Os investigadores disseram que ela se chama Mai Elias Mansour, especialista em explosivos. Agentes do FBI e do Departamento de Aviação Civil dos Estados Unidos estão em Atenas para ajudar nas investigações. Num hospital perto do aeroporto, os feridos estão se recuperando. O árabe diz que só não foi puxado pelo buraco aberto pela explosão porque se segurou no braço da mulher dele. Nos Estados Unidos, o presidente da Associação dos Pilotos informou que ele não vai voar para países que apoiam o terrorismo. Antes dessa tragédia com o avião da TWA, houve uma certa premonição da imprensa com relação ao que ia acontecer. Anteontem, o jornal New York Times publicou uma matéria, aliás, na primeira página, falando sobre os efeitos do terrorismo sobre o turismo atualmente na Europa. E ali é feito um balanço através do qual se verifica que, com o êxodo dos americanos, que deixarão de viajar à Europa no próximo verão com medo de terrorismo, é possível que o continente europeu deixe de receber um gasto que esses turistas fariam da ordem mais ou menos de 2 bilhões de dólares. Mas a premonição mais impressionante veio numa reportagem também desta semana, 1 ou 2 dias antes da tragédia, na revista US News and World Report. Diz essa revista que turistas americanos cancelaram a nível de 60% as reservas que tinham feito na Itália, na Grécia e no Egito. Ou seja, exatamente a rota percorrida pelo avião da TWA. E agora se discute qual é o aeroporto mais seguro, menos seguro, se foi em Roma, se foi no Cairo. O problema não é esse. E é curioso, é um problema no qual o fator subjetivo se sobrepõe ao objetivo. Tanto faz o aeroporto mais seguro, menos seguro. O que é importante, sim, é que haja uma consciência internacional na necessidade de combate ao terrorismo. No momento em que esta consciência estiver imposta, a segurança em todos os aeroportos do mundo será muito mais fácil, muito mais prática e muito mais evidente. A crise política do Chile. O grupo dos que são contra o governo do general Augusto Pinochet fica cada dia maior. Agora são os estudantes que fazem manifestações contra a ditadura chilena. Essas imagens mostram que está se tornando rotina na capital do país, Santiago, a violência. Nos campos universitários, armados de bodoque e coquetéis molotov, os estudantes enfrentaram os canhões de jato d'água e o gás lacrimogêneo da polícia. Dezenas de estudantes foram presos e pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Pinochet passou o dia se distraindo, vendo a exibição do novo esquadrão antiterror, formado por paraquedistas bem treinados e com equipamentos sofisticados. A rebelião no Peru. Já vai para o 4º dia o impasse numa penitenciária em Lima. São 5.000 presos pedindo melhores condições na cadeia. Muitas pessoas procuram saber notícias dos parentes. Os guardas apenas observam o tumulto dos presos em cima dos prédios. Muitos deles já cumpriram pena e querem sair. Falta comida e falta segurança na prisão. A capacidade é para apenas 600 presos. Além de criminosos comuns, há estrangeiros, comunistas e guerrilheiros do Sendero Luminoso. As negociações estão paradas e o prazo dado pelos presos está acabando. Acidente de trem no Peru deixa 18 turistas estrangeiros feridos. O trem descarrilou quando ia da cidade de Cusco para as ruínas incas de Machu Picchu. Policiais atribuíram o acidente ao excesso de velocidade e à péssima conservação dos trilhos. O trem levava turistas mexicanos, norte-americanos, espanhóis e brasileiros. As cabeças estão rolando. O time de Telê tem até sangue novo. Só que os cariocas começaram a chiar porque o dito sangue é mineiro. É mais uma para o Telê segurar. Amanhã a seleção volta a se intocar em Belô. Vamos ver isso já já.
Jornal da Manchete, segunda edição. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo, também em São Paulo. Agora vocês vão ver em 30 segundos o que as crianças do Rio levam 9 horas para fazer no CIEPS. Café da manhã. Aula. Biblioteca. Almoço. Artes e estudo dirigido. Ginástica. Um dia todas as escolas serão assim. Já fizemos 60, vamos fazer 500.